Olá, turminha do sexto ano. Tudo bem outra vez? Todo mundo tá aí no conforto de casa, né? Como sempre, agora nesse período. Espero que vocês estejam estudando, tá? Promete pra tia Bruna que não vai deixar acumular a aula. Gente, vamos a mais uma videoaula de ciências. Essa semana nós vamos continuar falando sobre o solo e o assunto é muito fácil. Muito, juro pra vocês. Vamos lembrar que no vídeo da aula passada a gente falou um pouquinho sobre as práticas agrícolas, que são práticas que vai acabar ajudando o solo, né, para o processo da agricultura. Nós falamos também um pouquinho sobre a pecuária extensiva, intensiva, né, a criação do gado, a produção do leite, né? Nós falamos também de extração mineral, falamos sobre os minerais, um pouquinho do ouro, da prata, falamos do problema ambiental que tem em relação à extração desses minérios que vem da rocha, né, as perfurações. Então nós falamos de muita coisa, até comentei com vocês sobre a tragédia lá em Minas Gerais, sobre as barragens, que é regiões onde ficam os rejeitos, né, o que vem da extração dos minerais. E quando essas barragens se rompem, causam imensos problemas ambientais, até atingir toda uma cidade completa, né, acaba com a vida das pessoas. A gente falou bastante lá na parte de curiosidade. Toda a aula a gente fala um pouquinho sobre curiosidades, reportagens passadas, para que vocês fiquem bem antenados, né? Vamos lá? Então, gente, olha, vamos continuar falando sobre o solo, como eu falei para vocês, e vamos falar sobre os impactos. O que é que nós, como seres humanos, o que a gente faz que acaba desgastando o solo, que acaba, né, fragmentando esse solo? Então, a gente vai ver que tem processos naturais que também acabam prejudicando e desgastando o solo. E não somente nós, mas nós temos uma parcela aí de culpa enorme para a degradação do solo. Quero que vocês lembrem que nós falamos que temos o costume de retirar a cobertura vegetal e nós vamos ver que a cobertura vegetal, ela deixa o solo mais firme, ou seja, ajuda ele a não se desgastar tanto com a ação das chuvas, com a ação dos ventos, por exemplo. Então, nós retiramos muito a parte verde do solo para a construção de casas, né? Para a construção de indústrias, prédios, ou seja, nós temos muita culpa para a degradação do solo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa culpa daqui a pouco. Então, olha, os impactos com as atividades humanas no solo, vocês vão encontrar na página 228. Tem um processo de desgaste do solo chamado de erosão. O que é a erosão? Erosão nada mais é do que o processo que acaba acontecendo o desgaste do solo. Então tá aqui, ó, podem grifar aí se vocês quiserem. É o desgaste do solo. Vai lembrar do nome erosão. Esse desgaste, ele ocorre também, né? Porque nós comentamos das ações humanas, mas ele também pode acontecer por ações naturais, como a ação dos ventos e a ação das chuvas. Imaginem aí esses ventos, né, que acabam arrastando parte desse solo aí, né, fragilizado, que se fragmentou. As chuvas fortíssimas acabam degradando também o solo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja, se o desgaste for causado pela chuva, ele é chamado de erosão pluvial. Precisam lembrar esse nome. Se for a chuva, a causa que desgastou o solo é erosão pluvial. Se o desgaste for pelo vento, imagine fortes ventos, né, levando os fragmentos de rochas. Se for pelo vento, ela é chamada de erosão eólica. Então, gravem esses dois nomezinhos, certo? E eu coloquei aqui algumas observações pra gente. Lembrando que o IPC é o importante pra caramba.
temos como consequência do processo de erosão um fenômeno chamado de assoreamento. Vou repetir o nome, ele é grande. Assoreamento. Então veja, gente, eu retirei um exemplo, eu retirei uma paisagem, retirei uma parte verde para construir uma fábrica. Ao redor ali, né, dessa construção, que eu retirei essa parte vegetal, o solo ele fica mais frágil, porque o que deixa esse solo mais rígido, mais forte, é o vegetal, ele fixa mais esse solo. Então, se eu deixo o solo mais fraco, é claro que com uma chuva, um vento forte, aos poucos ele vai arrastando parte desse solo, vai fazendo o quê? Vai fragmentando. Então, em uma forte chuva, por exemplo, vai estar levando esse fragmento, esses pedaços de solo que foram degradados. A chuva vai levar, vai chegar lá nos rios. E aí, nesses rios, esse monte de terra, que é o fragmento do solo, que está sendo arrastado, levado pela chuva, vai acontecer o quê? Acaba diminuindo a profundidade desse rio. Digamos que de terra, olha aqui, vai chegar uma camada que a chuva está levando lá para o rio. Vai chegar outra camada de terra. Então, a água que tinha essa profundidade, agora completou esse espaço todinho de terra. Porque a água da chuva acabou levando, né, esse solo degradado. Isso é chamado de assoreamento. É a diminuição da profundidade dos rios, lagos, porque pela ação dos fragmentos do solo que foram arrastados aí pela água da chuva, certo? Então, diminui a profundidade, eu tenho ali algo chamado de assoreamento. Bem fácil, uma palavra bem grande, mas para uma explicação bem simples. Outra observação do importante pra caramba: fator que aumenta a erosão é o relevo. Veja, o que é que tem a ver o relevo aqui com o desgaste do solo? Gente, em áreas mais inclinadas, imagine esse solo sendo desgastado em uma área bem inclinada, ó. Teve água, começou a chover, o que acontece? Os fragmentos de solo desgastado vai ser mais rápido levado por causa da água da chuva e dessa inclinação. Então, áreas mais inclinadas, essa questão do relevo aí, ela aumenta a erosão, porque acaba descendo aí esses fragmentos com uma velocidade muito maior do que há em áreas mais planas. Deu para entender? Fácil também, né? Então, ó, observação. A vegetação protege o solo, lembra? Já falamos várias vezes. O vegetal, ele fixa o solo, né? Ele deixa o solo mais forte, mais rígido. E aí, quando retira esse vegetal, ele fica mais fragilizado. Gente, vamos falar de compactação do solo. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. E vou fazer a pergunta. Quem está assistindo a aula e não está fazendo os resumos, pode pegar o caderno, o estojo e vai fazer o resumo. Lembrem que desde a primeira aula eu falei para vocês que eu vou cobrar todos os resumos no caderno. E não é muita coisa, né? Diferente do nosso quadro da sala, é um quadro menor, que está fazendo um resumo para vocês do que é mais importante. Não se preocupem, vocês vão aprender tudo, mas é para fazer o resumo no caderno. Então, vamos falar da compactação do solo. O que é o solo compacto? Imagine um trator passando em cima do solo. O que esse trator, que é uma máquina muito pesada, vai fazer? Acaba amassando, né, isso no popular, o solo. Então esse solo, que acabou ficando mais amassadinho, os seus poros, eles ficam muito mais juntinhos, né, amassados assim, ó, muito mais juntinhos. Isso é a compactação do solo. Bem fácil também. Então está relacionada com sua porosidade. O que é a porosidade? Está em relação à porosidade com a quantidade de grãos maiores, menores, que formam aquele solo. Por exemplo, solo arenoso, areia, o grão é maior do que o solo argiloso, argila.
Pensem naquele pó da argila. Quase não dá pra ver, que tem uma separação de grãos ali. Parece realmente um pó, porque os poros estão muito juntinhos, quase imperceptível. Já a areia eu consigo perceber um espaço entre um espaço e outro, né? De um grão para outro. Então, a porosidade está relacionada com a compactação. Se eu tenho maior quantidade de areia, que me dá mais espaço, eu tenho um solo menos compacto. Se a minha porosidade, né, ela tá menor, ou seja, com a argila, os poros aí, né, tá muito juntinho um do outro, a porosidade tá menor, eu tenho um solo mais compacto, certo? Então a gente relaciona a compactação com a porosidade, o tamanho dos poros.